Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Hoje só pedrada, só relato brabo. E hoje são relatos muito bons, porque são relatos de pessoas que convivem ali em seus trabalhos com os mistérios da noite, com as coisas sinistras que acontecem ali no seu dia a dia, tomando conta do acesso ou dos próprios estabelecimentos. Vou contar relatos para vocês de vigias, vigilantes e porteiros, pessoas que tomam conta ali daquele lugar e passam por situações estranhas. Vou roubar no primeiro relato, porque esse relato eu preciso muito contar novamente aqui para vocês. Em outros vídeos eu já contei de maneiras diferentes, mas eu acho que hoje encaixa bem aqui. E esse primeiro relato eu vou dar uma roubada, porque ele não é de um vigilante ou de um porteiro, ele não é de um vigia, mas ele é sobre um vigia. Eu acho muito bom começar contando para vocês, porque quem tá caindo de paraquedas aqui no Sem Tempo já vai entender mais ou menos como que eu gosto de contar os relatos daqui. São todos relatos de pessoas com quem eu tive contato. O primeiro relato é do meu pai me contou essa história, e depois de pessoas que trabalharam comigo ou trabalhavam no mesmo lugar que eu, tá? Bom, o que acontece? Meu pai trabalhou muitos anos mesmo, como vocês que acompanham o canal há mais tempo aqui sabem, em uma fazenda que era uma fazenda do estado, né? Do estado de São Paulo, do governo e tal. Era uma fazenda onde ela fazia pesquisa com cereais e também pesquisa com suinocultura, com porcos. Uma fazenda grande, 15 alqueires e tudo mais, lá em Itapeva lá. Hoje já não existe mais, a fazenda ela era um terreno cedido para a União, e aí ela foi vendida, leiloada depois para pagar as contas do lugar. Mas durante 30 e poucos anos o meu pai trabalhou lá. Em breve eu vou estar gravando de novo com meu pai, fazendo um vídeo bem especial lá com o seu Jair lá. E ele vai poder contar mais histórias sobre esse lugar e sobre coisas que aconteceram lá. E eu vou tentar sempre trazer histórias de lá, porque o lugar era interessante, para falar assim para vocês. O que acontece? A equipe que meu pai trabalhava não era uma equipe tão grande, né? Eram pessoas concursadas que trabalhavam nessa fazenda. Aí tinha pesquisadores, auxiliares de pesquisa, o pessoal que trabalhava ali no operacional, igual meu pai, né? E as pessoas do escritório. Devia dar-lhe umas 10 pessoas entre o operacional, o administrativo e o pessoal da pesquisa. Então o governo bancava ali que pessoas estudassem, no caso, por exemplo, eles foram pioneiros em inseminação em suínos, entre manuseio de leitões, né, para quanto mais sadio, mais porquinhos nasciam, esse tipo de coisa. Não vou entrar muito nesse detalhe, só estou explicando para vocês o lance da pesquisa e por que tinha isso ali. Alunos das universidades e faculdades, tanto particulares quanto públicas, principalmente as públicas, às vezes eles iam ficar nessa fazenda e para estudar e acompanhar esses pesquisadores que trabalhavam lá, onde meu pai trabalhava. A fazenda era muito bem estruturada, meu pai chegou a morar lá também, eu sempre de final de semana ia fazer plantão com meu pai e também dormia lá, então tinha casa, tinha cama, era completo, tinha os escritórios, tinha as casas assim onde você podia ficar, tinha a parte que era onde os animais ficavam, tinha a parte oficina, muito estruturada, muito bonito o lugar, bem legal. Por que de vez em quando eu dormia lá com meu pai, às vezes ia até meus amigos, iam parentes e tudo mais? Porque o que acontece é que tinha um revezamento para cuidar no final de semana da estrutura ali, né? Seja fazendo um ou outro serviço operacional que precisava fazer, principalmente alimentar os porcos, né? E essas pessoas, elas revezavam. Então, se eu não me engano, meu pai pode me corrigir nos comentários depois lá, ou depois ele me fala. Mas se eu não me engano, uma vez a cada 2 meses o meu pai tinha que ficar um sábado e um domingo lá. Não necessariamente dormir, mas tinha que ficar lá. Depois que meu pai passou a ser caseiro, ele também dormia lá. E tinha muito assalto, sempre final de ano a galera ia lá para roubar porco pro Natal, essas coisas assim. Então tinha esse revezamento para tomar conta no final de semana. E porque, assim, durante ali os anos 80 e o começo dos anos 90, tinha uma pessoa que ele era um encarregado de segurança, ele era um vigia. Só que essa pessoa se aposentou e o governo não contratou mais ninguém. E aí beleza, fica esse detalhe para vocês. E aí, voltando à história para vocês, do lance da pesquisa, das pessoas irem ficar lá na fazenda, né, aprendendo, estudando,
quando eu era moleque, eu acho ali, tipo 4, 5 anos de idade, um pouco menos ali, 90 e pouquinho, 94, 90 e tantos assim, meu pai contou que 2 alunos de uma faculdade aqui de São Paulo foram lá para acompanhar esse início das pesquisas ali com para tornar mais produtivo ali algumas coisas relacionadas à criação de suíno e também a parte de inseminação e também para acompanhar algumas pesquisas laboratoriais. 2 alunos aqui de uma das universidades, faculdades aqui de São Paulo, foram ficar na fazenda que meu pai trabalhava. Nessa, eles passaram ali os primeiros dias, eles optaram por dormir lá, que eles podiam ficar, e principalmente as pessoas que tinham assim, né, uma origem mais humilde, que precisavam de um suporte ali, dormiam na fazenda. E a fazenda era bonita, era legal, era gostoso de ficar lá. E eles optaram por ficar ali. E aí lá pela quinta-feira, eles estavam muito felizes ali, porque o pessoal era muito legal, o pessoal era muito do bem, estavam tratando eles muito, muito, muito bem. E eles falaram, vamos pagar um churrasquinho pro pessoal aqui, vamos fazer um bem bolado? Aí os 2 alunos lá, né, os 2 universitários, juntaram a grana e falaram, pô, vamos pagar um churrasco para vocês. E chamaram o pessoal ali que trabalhava com o meu pai pra comer, né, pra, tipo, aproveitar um churrasco aí numa quinta-feira no final do expediente ali. E eles ainda iam ficar, se eu não me engano, mais uma semana inteira. Iam passar o final de semana e iam ficar até a próxima quinta-feira. Beleza. Aí eles começaram ali a fazer o churrasco, a conversar. Meu pai falou que também eram 2 rapazes, gente boa pra caramba, do bem, sabe, tranquilos e tal. E aí eles começaram assim, né, a conversar, um papo mais pessoal, falar disso, falar daquilo. E alguém perguntou pra eles se estava tudo bem com eles, se eles estavam se sentindo à vontade ali, se eles estavam precisando de algo. Aquela coisa assim, sabe, bem do interior mesmo, assim, de se preocupar mesmo, sendo sincero, né, com uma pessoa ali. E eles falaram, não, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. A gente chegou, a gente ficou um pouco preocupado de não ser bem recebido, mas vocês receberam a gente muito bem, né? E aí um deles entrou no tópico que eu quero contar pra vocês. Um deles falou assim, no primeiro dia a gente achou que o vigia de vocês não tinha ido muito com a nossa cara, né? Ele deu uma ignorada na gente e tal. E a gente ficou meio assim, né? A gente ficou até meio assustado, meio preocupado, tomou um susto com ele. Mas beleza. Aí no segundo dia ele já cumprimentou a gente. E ontem, acredito que no terceiro dia já, ele parou até, conversou um pouco com a gente e, pô, um senhor muito gente boa, né? Um senhorzinho assim, legal, né? Aí o meu pai e os colegas de trabalho dele ali, um olhou pra cara do outro, né? E aí pensaram assim, vigia, né? Quem que tá falando com esses rapazes aí? Aí um perguntou pra eles assim, né? Um dos colegas de trabalho do meu pai falou, mas quem que é esse vigia? Como assim? Que hora que vocês falaram com esse cara? E tinha uma certa preocupação, como eu falei pra vocês, de assalto mesmo, assim, de pessoas com más intenções. Então a preocupação foi essa. Aí eles falaram, não, que tava muito quente, aí a gente tava dormindo com a janela aberta, e aí a gente também decidiu sair para tomar um café, fumar, alguma coisa assim na porta ali do escritório, do lado ali onde ficavam os lugares ali onde eles podiam dormir, né? Tinham várias opções, mas eles estavam dormindo na casa ali que de um lado era escritório, do outro lado eram as camas, né? A gente ficava na varandinha ali do escritório e tal. E aí a gente viu esse senhor passando, deu um jeito ruim e tal, mas ele passou na estradinha aqui, a gente falou boa noite, ele não deu nem atenção pra gente no primeiro dia e foi embora. Aí nos outros 2 dias, no mesmo horário, ele também passou, aí a gente cumprimentou, no segundo dia ele cumprimentou, beleza, no terceiro dia ele parou, conversou um pouquinho com a gente, deu boa noite e foi embora. É um senhor assim mais velho, barba branca já, tal, anda com um saquinho nas costas, e é assim. Aí eles ficaram encanados, né? Aí o meu pai e os colegas de trabalho deles que já eram acostumados com essas situações estranhas que aconteciam lá. Inclusive eu já contei muitos relatos, coisas que aconteceram comigo, coisas que aconteceram com meu pai. Foi lá que meu pai teve um encontro a primeira vez com o Saci também, enfim. E muitas coisas estranhas aconteciam naquele lugar lá. Muitas, muitas, vocês não têm ideia, muitas. Mas eles falaram pra ele, olha, a gente não tem vigia, isso que você está falando para nós, com certeza é o que a gente tem aqui como uma assombração tradicional aqui da fazenda.
Aí eles, como assim? O vigia que tinha aqui se aposentou já faz uns 2, 3 anos, o Estado não contratou outra pessoa, não abriu concurso e à noite não fica ninguém. Só quando tem que vir resolver alguma coisa de emergência, a gente vem e isso. Só final de semana, às vezes a gente dorme, é melhor dormir do que ficar indo e voltando para casa, mas durante a semana à noite fica fechado. Se precisar, a gente manda a guarda municipal vir aqui, dá um rolê, olhar tudo e tal. E é isso, não tem. Agora, o que acontece é que o que vocês estão vendo é uma lenda muito, muito tradicional aqui dessa fazenda, que todo mundo diz que algumas noites você vê o velho do tacho passando aqui nessa estrada. Essa estrada era uma estrada que, antes de ter a rodovia principal, ela era um caminho para você sair da zona rural da cidade e ir para o centro da cidade. Depois fechou a fazenda, né? Essa e as outras fazendas do lado, e essa estrada morreu. Só que a gente acabou aproveitando ela dentro da estrutura da fazenda. E dizem que esse senhor, ele escondeu o ouro nessa fazenda aqui, e muitas pessoas já até procurando, passaram por situações estranhas, nunca encontraram, e mais de uma pessoa aqui já disse ter visto esse velho passando por aqui à noite. Tanto que à noite, quando a gente está aqui, às vezes a gente fica meio esperto, evita ficar dando de bobeira por aí e tudo mais, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Aí já teve um colega do meu pai que já falou que escutou chinelo, meu pai também já falou que escutou corrente, porta bater sem estar ventando, nem nada. Eu já contei aqui no canal alguns relatos e vou contar no futuro para vocês outros relatos dessa fazenda. E eu já contei inclusive do velho do tacho aqui, mas é um vídeo antigo que eu quero refazer, nem vou recomendar para vocês ir lá, porque é um vídeo da época que o canal era meio maluco, tá? Então essa era a lenda do velho do tacho. Aí os moleques, né, os rapazes que estavam lá para estudar e pesquisar, falaram, opa, e aí? Aí ficou aquele clima meio estranho, desconversaram e tudo mais, mas tipo, deu pra ver que eles ficaram bem receiosos, assim, bem apreensivos, assim. Terminaram o churrasco e tudo mais, dormiram mais aquela noite no lugar. E o que aconteceu? Chegou a sexta-feira, o final do dia, assim, depois do almoço, eles se despediram, avisaram que precisavam voltar para São Paulo para resolver alguns assuntos, que preferiam não ficar, mas que um dia voltavam lá para a fazenda. Mas é claro que nunca voltaram, foram embora depois de passar por essa experiência aí de acreditarem estarem conversando com vigia, mas na verdade estava conversando com uma assombração. E é isso, né? Esses seria muito interessante encontrar com eles um dia para poder conversar sobre essa história. E em breve eu trago meu pai aqui para contar a versão dele também, contar com mais detalhes e tudo mais, e contar outras histórias dessa fazenda aí, porque, meu, eu mesmo já passei por umas 3 ou 4 situações lá. Amigos passaram, os amigos do meu pai, os colegas de trabalho do meu pai, o meu pai, a fazenda era sinistra. Bom, agora eu não roubo mais no jogo, tá? E reforçando, esses relatos que eu tô contando para vocês são relatos que eu escutei ao longo da vida, né, com pessoas próximas. Às vezes não, frequentemente, aqui no canal eu conto o relato dos inscritos. Acho que eu dei uma falhadinha nas últimas semanas, mas a minha ideia era sempre fazer semana sim, semana não, no máximo 2 semanas sem, mais uma semana com o relato dos inscritos. Se você tem um bom relato, quer que eu conte aqui, aí eu vou ler, vou interpretar e vou vir contar aqui do jeito que eu estou contando para vocês, igual essas histórias que eu conheço, é só mandar no e-mail que está aparecendo aqui. Se você ainda não é inscrito, faça um convite, se inscreva aqui no Sem Tempo. Tem muita coisa interessante aí, a gente está desbravando os mistérios aí do nosso Brasilzão. Falo muito sobre folclore, falo muito sobre causos do interior, sobre lendas urbanas, sobre mistérios regionais, e vai ser um prazer ter você por aqui. Deixa lá nos comentários as suas sugestões, hype esse vídeo e curte. Bom, eu vou começar com esse aqui, que esse daqui eu acho que é o mais assim padrão, porque eu já contei outras histórias bem parecidas aqui no canal também, que é a clássica história de porteiro que tem que tomar conta de edifício comercial no centro de cidade. E aí o que acontece? Essa pessoa com quem eu trabalhei no aeroporto de Viracopos, ela tinha trabalhado num prédio no centro de Campinas e era, assim, ele era um vigia barra porteiro, ele era um controlador de acesso ali, né? E aí ele tinha falado que ele tinha cansado de trabalhar no centro, achava muito perigoso, achava ruim, achava complicado, e também ele estava cansado de trabalhar no prédio que ele tinha trabalhado 8 anos ali, porque ele acreditava que o prédio servia de passagem para outro lugar, que as pessoas entravam ali e sumiam, simplesmente sumiam. Nesse prédio que ele trabalhava no centro, era um prédio comercial e era um prédio que ele era usado para atividades bancárias, ele não era um banco, mas ele meio que tinha alguns serviços de alguns bancos
bancos públicos também. Ele era um espaço cedido ali para a Caixa, o Banco do Brasil, entre outros escritórios, no centro de Campinas, e era um dos prédios mais antigos ali do centro. E aí ele pegava o turno da noite, era uma escala, ele acabava ficando um pedacinho da manhã, mas geralmente ele entrava no final da noite e rodava. Trabalhava um dia, folgava 2, trabalhava outro dia. E aí, os primeiros meses que ele trabalhou no prédio era muito, muito, muito tranquilo, não tinha nada assim, era sossegado. Porém, o pessoal mais antigo, que já trabalhava ali há mais tempo que ele, sempre contava para ele, ó, de vez em quando você pode ver uma coisa ou outra esquisita, mas aí você já não sai chamando ajuda porque você vai passar vergonha igual a gente já passou. Aí ele falava, mas por quê? Ah, a gente já viu coisa estranha pra caramba, quando você vê você vai entender. Mas não sai chamando ajuda, primeiro entende, que às vezes a gente aciona o QAP, o que é não sei o que lá, a pessoa do monitoramento, que daí sim é um vigia armado e tudo mais, ele vem aqui à toa e ainda, né, dá uma bronca na gente por vir aqui à toa. O dia que você passar, você vai entender. Então esses mais velhos sempre falavam pra ele. Só que ele passou meses assim, sabe, coisa de 2, quase 3 anos sem nada acontecer. Porém, quando ele falou que começou a acontecer, aí acontecia com frequência. Ele falou que a primeira experiência que ele teve foi de uma pessoa que chegou lá pra entregar uma encomenda, sabe? Chegou com um malote na mão, sabe? Do nada, e já era 8, 9 horas da noite e as atividades no prédio se encerravam às 5 da tarde. Aí essa pessoa bateu na porta, pediu para ele para entrar, ele falou, ele até foi educado, abriu a porta ali e falou, olha, fechou, não posso receber nada e tal, né? Eram outros tempos, né? Eu acho que a correspondência tinha regras mais específicas. Hoje em dia a galera recebe qualquer horário. Mas aí ele, não posso receber e tudo mais e tal, 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 tal. Aí ele falou, então deixa eu usar o banheiro, por favor, que eu quero usar o banheiro que eu tô muito apertado, eu vim lá de São Paulo só para entregar esse malote aqui, lá da agência de lá para entregar na agência daqui. Aí eu uso o banheiro e aí eu vejo se eu durmo aqui ou se eu volto para São Paulo e volto aqui amanhã entregar esse malote. Aí ele, né, como uma pessoa do bem, educada, falou, vai, mas usa esse daqui de baixo aqui porque eu não posso deixar você entrar. E aí ele falou que o cara simplesmente acessou o prédio na frente dele, uma pessoa normal, comum, igual eu e você, entrou lá e foi pro banheiro e ficou lá. E aí ele foi, continuou cuidando das coisas dele ali, né, como o trabalho mandava, né? Avisou as pessoas, ó, tô com um entregador aqui e tal, ele vai usar o banheiro e já vai embora. As pessoas que trabalhavam ali no monitoramento com ele, tudo bem. E ali, beleza, né? Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, esse cara não saía do banheiro. Aí ele ficou encanado, aí ele foi lá, bateu na porta do banheiro, ô, tá tudo bem aí, tá passando mal, aconteceu alguma coisa. Não respondia, não respondia. Aí não teve outra solução senão entrar no banheiro, né? Abrir a porta para ver o que aconteceu, porque às vezes o cara passou mal, desmaiou lá dentro, né? Ele foi, pegou a chave reserva, abriu a porta do banheiro, não tinha ninguém lá dentro. Ele falou que o homem simplesmente sumiu na frente dele. E não era um homem que aparentava ser nada, era simplesmente um homem normal que estava muito apressado para entregar esse malote. Chegou ali, não podia entregar o malote, pediu para usar o banheiro, entrou no banheiro e sumiu depois de alguns minutos lá dentro. Ele falou que aconteceu isso na frente dele e ele falou, não é possível. E aí ele ficou um tempão encanado com isso, tentando entender, conversou com o pessoal lá, se o pessoal que era da manutenção predial tem alguma passagem, dá pro cara entrar em algum lugar aqui, mas simplesmente o banheiro era um banheiro que ele não tinha janela pra rua, ele era um fosso, né, então não tinha pra onde o cara ir e não tinha acesso nenhum, não tinha como o cara sair pra lado nenhum e ele não viu o cara indo embora de lá, mas essa foi a primeira vez. Aí ele falou que passou mais um tempo e tudo mais. Aí um certo dia estava tendo uma manutenção no prédio, então estavam algumas pessoas lá começando a instalar o que acredito que seria uma fibra ótica ou cabo de rede, porque ele falou que era um pessoal de telefonia que já ia mexer com o computador. Isso, lembrando, galera, início dos anos 2000, tá? Então era tudo mato, como dizem. E aí esse pessoal trabalhando lá, tranquilo, então normal, pessoas entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E nessa de entre e sai, entre e sai, entre e sai, uma pessoa também uniformizada bateu na porta ali, pediu para acessar para ele, falou que era amigo do pessoal lá de cima, e aí ele falou, tá bom, ele confirmou com o pessoal ali pelo rádio, né, ó, tem um rapaz aqui que veio aqui falar com vocês e tal, pode deixar subir? Aí o pessoal da manutenção falou, pode subir. E aí ele deixou o cara entrar no prédio e subir. Só que aí passou um tempo, alguns minutos, aí o pessoal que tava na manutenção deu o rádio para ele e falou, o cara subiu ou não subiu? Aí o cara falou, subiu, já faz uns minutos. Aí começou aquela, não, ninguém chegou aqui, quem que é esse cara?
Aí começaram a procurar, ninguém. Simplesmente o homem que pediu para ele para entrar no prédio também sumiu. Foi para um lugar que ninguém sabe, simplesmente não sabe, sumiu. Entrou no elevador e não saiu do elevador. Falou, ó, o cara passou por mim, outra pessoa normal, como eu, como você, e sumiu. E aí, beleza. Aí também passou mais um tempo, aí ele falou que modernizou as coisas, aí ele passou a ter um sistema de monitoramento, que no começo era só pessoas de fora que monitoravam, aí ele conseguia assistir ali e tal. E até que um dia, madrugadão adentro, ele reparou que no terceiro andar tinha uma senhora, simplesmente uma senhora, sabe, saindo de uma sala e entrando em outra sala. Aí ele abriu a mão e falou assim, que é isso? Meu Deus, né? E ele sozinho, tomando conta desse prédio, que era um prédio ali de 8, 7 andares, ele falou, não é possível, né? Aí ele bateu o rádio lá pro pessoal, falou, ó, vou averiguar uma situação aqui e tal, tudo mais e tal. Aí mandaram uma outra pessoa para ficar ali na porta, enquanto ele subia lá tomar conta, né? Ele subiu lá nesse outro andar aí, nesse terceiro ou quarto andar aí, procurou essa mulher que ele viu na câmera e não achou essa mulher. Conheci um senhor também no trabalho que durante muito tempo ele trabalhou ali para transportadora como vigilante, né, como pessoa que cuidava ali dos acessos e tal. E essa transportadora, ela transportava, num geral, material de manutenção para concessionárias de serviços públicos, empresa de água, empresa de luz, empresa de saneamento, esse tipo de coisa. Então era uma transportadora meio que dedicada a fornecer matéria-prima, fornecer equipe, fornecer transporte, logística ali para esse tipo de serviço, entendeu? Então meio que que não dá para falar para vocês, mas por exemplo aqui em São Paulo é a Sabesp, a Enel e a Comgás. Aí cada região tem lá os seus abastecedores. Mas por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Certa vez ele precisou ir para o interior para ficar lá tomando conta de um lugar onde estavam montando uma nova base de manutenção ali para fazer tratamento de água, para fazer tratamento de esgoto também, para fazer esse tipo de serviço ali para o abastecedor de água da região. Eu não lembro a cidade ao certo, mas eu sei que ficava ali próximo de 7 Barras no interior de São Paulo, pelo que ele me falou, mas não era 7 Barras, era por ali, sabe? E aí, essa era uma fazenda que a concessionária tinha acabado de adquirir, porque era uma região estratégica onde eles iam poder montar essa manutenção, né, essa estrutura de manutenção que eles precisavam fazer. Só que também era um lugar no meio do nada, segundo ele. Era uma fazenda afastada de tudo, que tipo, tudo que tinha ali, o rio passava por ali, era um acesso bom para algumas cidades, e a rodovia também ficava muito próximo ali, que dava acesso também para as pessoas poderem ir, voltar com tranquilidade. Mas era uma fazendinha no meio do nada, e ele tinha que ficar lá tomando conta porque tinha material caro lá, segundo ele, além do próprio maquinário, caminhão, escavadeira, trator, esse tipo de maquinário estava parado lá, e principalmente também os equipamentos que eles estavam levando para lá enquanto estavam construindo essa estrutura. Então tinha um certo revezamento também, ele saía da região de Sorocaba, ia para lá e tomava conta da fazenda ali uns dias à noite. O que acontece é que nessa fazenda ali ficaram algumas pessoas da região ali dando um suporte, mas a fazenda, o que era ela antes, todo mundo tinha ido embora, foi vendido ali porteira fechada e estava toda a estrutura lá parada, e uma outra pessoa ali da região dava um suportezinho ali para eles ali de quando precisava de uma mão de obra extra, ou quando precisava entregar ou buscar alguma coisa, uma outra pessoa. Ele falou que era bem isolado mesmo. E numa dessas noites que ele ficou por lá, ele conversando lá com um vizinho lá, uma dessas pessoas que davam ajuda para ele, essa pessoa falou para ele, pô, dizem que a galera daqui da fazenda não gostava de ficar aqui porque tinha muita assombração no meio do mato aí, viam as coisas entrando e saindo, tem muita coisa nesse rio, né? Aí ele falou, não é possível, né? Ele falou, papo vai, papo vem, o cara foi pra casa dele e ele continuou tomando conta ali dos equipamentos e da fazenda, né? E aí nessa, bateu a curiosidade nele, como dizem, os homens vivem menos por causa desse tipo de iniciativa, né? Ele deu o horário lá, não tinha o que fazer, né? Tava uma noite tranquila, uma noite gostosa,
O homem me inventa de ir lá andar na beira do rio, 11h30, 11h40, próximo da meia-noite, igual o rapaz falou pra ele, quer ver alguma coisa, vai lá ver. E ele era curioso, ele foi lá ver. Aí ele falou que chegou ali na beira do rio, tava andando normal, tranquilo, sossegado, sabe, sem esperando que nada acontecesse, até que tipo, ele escutou um barulho forte na água, como se um peixe, alguma coisa, um galho, algo tivesse batido muito forte na água. Ele olhou para trás, tentando entender o que que era, se preocupou que poderia ser algum bicho, né, algum bicho até que poderia, né, fazer mal para ele. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada, né? Até que quando ele já estava mais se afastando ali da beira do rio, falando, ah, não tem nada nesse lugar, né? E ele falou que tranquilo, uma noite iluminada, a fazenda tinha uma iluminação muito boa, e ele estava armado, sossegado. Até que quando ele já estava mais assim se afastando, ele escutou um assobio cantando assim, sabe? Como se fosse um assobio de alguém, tipo, alguém cantarolando, assobiando, sabe? E aí ele olhou para trás e ele viu como se fosse só metade da cabeça de um homem dentro do rio olhando para ele. Só que ele falou que não era um homem comum assim, sabe? Era um homem que aparentava, sabe, ter uma pele diferente, uma pele mais esverdeada e tinha olhos grandes. E tava olhando de longe para ele e, tipo, ele olhando pro cara e ele só via um pedaço. E era como se estivesse indo pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Aí ele falou, meu Deus, o que que é isso, né? Aí ele ficou intrigado, ficou ali um tempo analisando e essa cabeça entrou pra dentro da água de novo e sumiu na frente dele. Aí ele já voltou pro escritorinho, pegou uma lanterna, né, pra bater lá no rio novamente pra olhar. Foi lá, fez tudo isso, voltou e não viu mais nada. Aí passou algumas horas e tudo mais, aí ele escutou o assobio de novo, ele já não estava nem tão perto do rio, já estava mais afastado, aí ele já ficou encanado, né? Assobiu no meio da noite, assim, no meio do nada é sinistro, quem já passou por isso sabe, né? E dá para entender quando é passarinho e quando não é. Aí ele já falou, pô, tá de novo aqui esse bicho, né? Aí já pegou a arma, já pegou a lanterna, já foi tentar investigar de novo. E quando ele estava chegando perto ali da área onde estavam fazendo a manutenção, estavam construindo essa casa, né, para manutenção da água ali e tudo, estavam uns tanques assim. Ele falou que tinha umas valas, uns buracos cavados e tudo, e dava acesso para o rio. Ele viu o que parecia ser um homem, só que muito, 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 muito magro, sabe? Sem, com uma pele meio esverdeada, escamada. Ele falou como se tivesse uma pele de cobra, passando, correndo, saindo de uma dessas valas que estavam com um pouco de água e pulando no rio, na frente dele. Aí ele deu um pique assim para tentar enxergar o que que era, bateu a lanterna e não viu mais nada. Só que aí depois que ele viu essa situação, ele ficou encanado, ele falou, meu, vi uma entidade, vi um bicho, vi alguma coisa aqui que eu não sei dizer o que era. E aí ele voltou a conversar, tanto com as outras pessoas que trabalhavam ali, quanto com esse vizinho que tinha brincado com ele, tinha testado ele, e falou, meu, acho que eu vi algo. Aí os caras falaram pra ele, aí todo mundo começou a contar a história. Não, porque eu já vi isso, eu já vi uma criança no meio do mato aqui. Aí o vizinho falou, ó, dizem que tem esses bichos que moram no rio aí, ninguém gosta de ficar mexendo nesse rio à noite, a galera nem pesca aí à noite. E aí mais outros casos sinistros de pessoas que aproveitavam que a estrutura da fazenda estava toda fechada, toda parada lá, e diz que viam seres, sabe? Coisas que não eram humanas, às vezes andando nas casas, fuçando, aproveitando que estava vazio. Só que o único que foi audacioso e foi tentar investigar foi ele, né? Então foi essa situação que ele passou ali quando ele teve que tomar conta dessa fazenda aí. Bom, espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Queria contar mais relatos, mas o tempo está ficando meio longo aqui para editar, depois dar um trabalhinho, e nem é aquela edição que eu faço. Para me ajudar a melhorar o canal e quem sabe ter um editor logo aí em breve, me ajuda aí se inscrevendo caso você não seja inscrito, curtindo esse vídeo, hypando esse vídeo, deixando lá nos comentários o que você achou dos relatos de hoje, sugestões de próximos relatos. Envie seu relato para mim, tá aparecendo aqui. E se você puder, considere ser um membro aqui do canal para ter acesso a um grupo exclusivo lá, que é o conselho aqui do Sem Tempo, que me ajuda com muita coisa e também tem um contato direto comigo. Ah, se você perdeu um vídeo, tá aparecendo aqui os últimos vídeos. Visitei um prédio assombrado em São Paulo, um dos prédios mais assombrados com histórias sinistras. E também fiz um corte aqui da minha participação no Inteligência Limitada, que tá bem legal. Caso você não tenha visto, tá aparecendo aqui do ladinho para você continuar assistindo, tá? Valeu!